Imagine isso. Você se sente pequeno demais. O mundo parece um campo de batalha, mas não é um campo justo. Você entrou nele sem armadura, sem espada, sem experiência. Do outro lado, um inimigo gigante, barulhento, intimidante. Ele grita mais alto, pisa mais forte e faz todos ao seu redor acreditarem que não há chance. Você já esteve nesse lugar? Davi também. Só que ele carregava algo que o gigante não tinha, algo invisível, algo poderoso. Não era força, não era fama, não era armamento. Era uma verdade no coração. E talvez seja justamente isso que você está precisando agora. Porque essa história não é só sobre Davi, é sobre você também. Essa história que você está prestes a ouvir vai além de religião, além de moral ou tradição. Essa é a história de todo ser humano que, em algum momento, foi desacreditado, de alguém que foi subestimado pelo próprio pai, ignorado pelos irmãos, ridicularizado por soldados e, ainda assim, se recusou a aceitar o que diziam sobre ele. Davi não era o mais velho, nem o mais forte, nem o mais treinado, mas ele tinha algo que ninguém via: um chamado, um propósito queimando dentro do peito. E é por isso que essa história fala com você. Porque se você já cansou de tentar caber em moldes que não te servem, se você vive se perguntando por que tanta luta, por que tanta prova, por que as portas ainda não se abriram, talvez, como Davi, você também tenha sido preparado para uma batalha maior. E o gigante que você enfrenta hoje pode ser o palco da sua virada. Imagine o cenário: o Vale de Elá, calor, poeira, medo pairando no ar. 2 exércitos se encaram de longe, mas ninguém se move. Por 40 dias seguidos, um monstro chamado Golias aparece entre as fileiras dos filisteus. Ele mede quase 3 metros. Sua armadura brilha como bronze derretido. Sua lança parece uma viga de construção. Ele ruge como um animal, zombando dos soldados de Israel, desafiando qualquer homem a enfrentá-lo em combate. Mas ninguém vai, nem os guerreiros, nem os comandantes, nem o próprio rei Saul. Todos congelam. E aí entra em cena um garoto, Davi. Ele não é soldado, nem está ali para lutar. Ele veio apenas trazer pão e queijo para os irmãos mais velhos. Mas quando chega e ouve o que Golias está dizendo, quando escuta aquele gigante zombando do povo e do Deus que ele ama, alguma coisa acende dentro dele. Enquanto os outros só enxergavam tamanho, Davi enxergava afronta. Onde os outros sentiam medo, ele sentia indignação. Era como se todo o silêncio do acampamento fosse um empurrão para ele se levantar. Mesmo sendo jovem, mesmo sendo desacreditado, ele se oferece. O rei Saul tenta vesti-lo com uma armadura pesada, larga, feita para outro corpo. Mas Davi recusa. Ele entende algo que poucos entendem. Se eu for lutar, vou lutar como eu sou. Ele vai ao riacho, abaixa, escolhe 5 pedras lisas, guarda na bolsa, pega sua funda e caminha na direção do impossível. Sabe o que realmente diferenciou Davi? Não foi força, não foi carisma, e muito menos status. Foi identidade. Davi sabia quem ele era e quem ele não precisava ser. Ele não tentou se esconder atrás de uma armadura emprestada. Ele não tentou impressionar ninguém. Ele apenas usou o que sabia: 5 pedras, uma funda e uma fé que não tremia.
Quantas vezes você já tentou lutar com as armas erradas? Tentou se parecer com os outros, imitar o jeito do fulano, acreditar que só venceria se tivesse mais dinheiro, mais força, mais influência. Mas talvez a resposta não seja ter mais, seja ser inteiro. Davi nos ensina que a verdadeira força não está em parecer invencível, mas em confiar profundamente em quem te enviou. Então, para de se menosprezar por não ter a armadura dos outros. Talvez a sua funda seja a sua criatividade. Talvez a sua pedra seja a sua fé. Talvez o que você carrega no coração já seja suficiente para derrubar o que hoje parece impossível. Davi está diante do gigante. O povo assiste em silêncio, talvez esperando por uma tragédia. Golias olha para ele e ri. Zomba, ameaça, cospe palavras como lâminas. Você vem contra mim com pedras? Eu sou um cão? Mas Davi não recua. Ele não se intimida. Ele olha nos olhos do impossível e responde com algo que o gigante nunca ouviu antes. Você vem a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. E então, ele corre. Sim, corre. Não se esconde. Não hesita. Não calcula demais. Com a funda girando no ar, ele lança uma única pedra. Uma, direto na testa do gigante. O gigante, antes arrogante, tomba com o estrondo de um trovão. O impossível está caído no chão. E todos percebem o que Davi já sabia. Quem carrega um propósito no coração não precisa da aprovação dos outros. Precisa apenas da coragem de agir, mesmo quando todos duvidam. A verdade é que Davi não venceu Golias naquele dia. A vitória real já tinha acontecido antes, em silêncio, lá no campo das ovelhas, na solidão dos dias comuns, nos momentos em que ninguém via, mas ele continuava sendo fiel, corajoso, íntimo de Deus. Davi venceu quando escolheu não aceitar o medo dos outros como sua medida, quando decidiu que sua identidade não seria moldada pela opinião dos mais fortes, dos mais experientes, dos mais altos. E agora, olha para você. Quantos gigantes ainda estão de pé na sua vida? Por que você insiste em duvidar de si mesmo? Por que você tem acreditado que não é suficiente? Não é pronto? Não é digno? Está na hora de virar essa chave. Não importa o tamanho do desafio. Importa o tamanho da sua fé, da sua identidade, da sua verdade. Você já tem o que precisa. Você tem pedras suficientes. Você tem um Deus que não mede ninguém pela aparência, mas pela coragem de continuar mesmo quando tudo parece impossível. Essa é a hora de parar de fugir do campo de batalha, de parar de esperar pela armadura perfeita. A única coisa que precisa se alinhar é o seu coração. Se essa história tocou algo dentro de você, se você sentiu que ela falou direto com a sua alma, é porque você tem um Golias te esperando. E agora você sabe o que fazer. Não fuja, não duvide, não espere se tornar perfeito. Pegue o que você tem, use o que Deus colocou nas suas mãos e vá, com fé, com verdade, com coragem. Curta este vídeo se ele falou com você. Compartilhe com alguém que também precisa lembrar que o impossível pode cair. E se inscreva aqui, no Caminho de Moisés, porque toda semana você vai encontrar mais do que histórias. Vai encontrar chaves. Chaves para abrir o mar onde só tem deserto.
chaves para derrubar gigantes, chaves para enxergar sentido, onde antes só havia dor. Essa jornada não é só sobre vencer, é sobre descobrir quem você realmente é, quando ninguém mais acredita. E isso muda tudo.